Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para fugir de quem? Para fugir de quem, igreja? Para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, e o que, igreja? E o que, igreja? Dormia profundamente. Então, no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Amém? Incline sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai, que não seja eu a falar, Senhor, mas da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração com essas palavras, que o Senhor possa tocar no mais íntimo do coração da tua igreja. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar através de mim. E no nome de Jesus, fala com a tua igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Igreja, Nínive era uma cidade da Síria, uma cidade distante, e uma cidade cruel, e uma cidade idólatra. Uma cidade que matava a todos os quantos não eram daquele lugar. O povo de Israel sofreu muito na mão dos assírios, sofreu muito por causa dessa cidade. Havia um exército numeroso naquela cidade, e as atrocidades que eles cometiam eram muito grandes. Então Deus fala para Jonas: vai para lá e prega contra ela. Deus não vira para Jonas e fala: vai para lá e exorta-os. Não, vai para lá e prega contra ela, porque dentro de 40 dias eu farei descer fogo sobre aquela cidade e vou acabar com tudo. Deus manda essa ordem para Jonas. Não era palavra de vitória, mas sim de arrependimento. Ou eles mudavam, ou Deus ia acabar com tudo. Queridos, Deus disciplina a todo aquele que ama. Deus, ele disciplina, ele traz disciplina. Se ele vê que a nossa vida não está de acordo com a vontade dele, ele traz disciplina. Eu posso ouvir um amém? O livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama. Ele disciplina quem ama. E Deus, ele vai usar quem? Vai usar os servos dele. Tanto que ele manda Jonas, ele fala: Jonas, vai lá e prega contra essa cidade. Prega contra ela. Ele tem que usar alguém. Deus vai usar alguém. Eu lembro de uma passagem do Senhor Jesus, que ele fala uma alegoria sobre Lázaro e o rico. E certo trecho o Senhor Jesus conta assim, que o rico já estava lá num lugar de tormento, e o rico fala com Abraão: pois tenho, Lucas capítulo 16, versículo 28 e 31. Lucas 16, versículo 28 e 31. Pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu para aquele homem rico: eles têm Moisés e quem, gente? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí ele fala: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e nem os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha a resposta que Abraão dá para aquele homem. Olha essa alegoria linda. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. Se eles não ouvem nem os profetas, nem Moisés, nem os profetas, por que os mortos levantando, eles vão de ouvir? Queridos, Deus vai usar os profetas, vai usar os pastores, vai usar pessoas que se importam com a tua vida, para poder falar com você.
Não se assuste se de repente Deus usar alguém e falar com você, cara, não é por aí. O problema é que muitas das vezes a gente não quer reconhecer nossos erros, não quer reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida de muitos. Jesus, ele usa a vida de muitos homens e mulheres de Deus para poder te exortar, assim como ele fez. Queridos, devemos olhar para dentro e ver se não há um Jonas dentro de nós. Repete isso comigo. Devemos olhar para dentro e ver se não há um Jonas habitando dentro de nós. No versículo 3, bota Jonas capítulo 1, versículo 3 para mim, por favor. Diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Esse versículo nos mostra dois ensinamentos que Deus falou no meu coração. Primeiro, é possível estar fora da vontade de Deus e por um breve momento as circunstâncias parecerem favoráveis. Jonas, ele desce, ele recebe a ordem de Deus, porém ele não quer pregar em Nínive. Jonas não quer que aquele povo se converta. Ele não quer. E ele acaba saindo da vontade do Senhor. Eu não quero ir e eu não vou. E acabou. Jonas fala isso. Então ele, para fugir da presença do Senhor, coisa que é impossível, porém ele achava que poderia fazer isso, desceu até aquele porto, já tinha um barco esperando por ele. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Satanás vai sempre deixar um barco da desobediência no caso da sua vida. Sempre. Vai sempre estar ali te esperando. Sempre vai estar ali te esperando. Em tudo na sua vida, todos os dias, a ordem que Deus te mandar, você pode ou estar dentro da vontade dele, ou desobedecer e pegar esse barco para Tarsis. O barco da desobediência. Porém, entenda uma coisa: toda desobediência, quem paga o preço é quem comete. Jonas, ele chega naquele porto e o que ele faz? Ele compra a passagem, ele paga o preço. Todo mundo que tenta por esse caminho, que vai por esse caminho, o caminho da desobediência, vai pagar o preço. Nós vemos isso pelo exemplo de Saul. Eu não vou ler o texto para não se tornar, mas 1 Samuel capítulo 15, Saul, ele não obedece uma ordem de Deus. Deus dá uma ordem, vai contra o exército dos amalequitas e acaba com tudo, porque eles têm me afrontado. Saul vai até eles, luta, vence, pega um monte de despojo, com a desculpa de oferecer ao Senhor, leva aquilo tudo. Quando o profeta Samuel chega e vê aquilo tudo ali, no versículo 23, versículo 22 e 23, Samuel diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou. A desobediência leva a caminhos onde Deus, ele não está. Saul podia ter se tornado rei a partir disso daqui, mas não, ele resolveu não obedecer. Segundo ensinamento, a vontade de Deus é que Jonas fosse para onde? Para onde Jonas tinha que ir? Cidade de Nínive. Cidade de Nínive aqui, centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus era a cidade de Nínive. Mas para onde ele foi? Tarsis. Diga comigo, direção contrária. Direção contrária à vontade do homem, à vontade dele, à vontade dele, do coração dele. Eu não quero estar no centro da vontade de Deus. E Deus falou no meu coração através disso aqui. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Quantas são as vezes que Deus ministra no teu coração? Cara, vai para a igreja.
E você, não, cara, vou ficar em casa vendo uma série, vendo um filme, vendo a Netflix. É ou não é? Sim ou não, igreja? Vai fazer minha obra. Eu te dei um talento, eu te dei um dom, vai fazer minha obra. Senhor, não vou não. Não vou não, sabe porque eu tenho tantos afazeres, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ora mais. O Espírito Santo fala no teu coração, ora mais. Leia a minha palavra, eu quero falar com você. Senhor, mas o Instagram está tão bom. O joguinho no celular está tão bom. Aí reclama de falta de tempo. O celular hoje em dia tem acabado com a vida espiritual da igreja. Tem acabado com a vida espiritual de muitos. Igreja, acorda. Aí depois fala para o Senhor, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para poder ler a tua palavra. Vê lá no Instagram, quanto tempo você tem ficado durante a semana no Instagram? Queridos, isso foi o que Deus tem colocado no meu coração. Estamos num período de carnaval, quantos estão fora da vontade de Deus? Quantas pessoas nesse período saem da igreja? Queridos, você não tem noção. Mas não é, muitos saem para poder trabalhar, para poder ganhar um dinheirinho, porque essa época, ainda mais aqui na nossa cidade, é uma época principal. A gente já trabalhou com comércio, eu e minha esposa, sabemos que nesse momento é um momento que a pessoa tem para poder ter bons recursos, ter boa renda. É um momento, a gente sabe disso, mas muitos não. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive, mas ele não foi. Ele decidiu ir para a direção contrária. Cuidado para que você não esteja tomando a direção contrária. Mateus capítulo 6, versículo 10, o Senhor Jesus nos ensinando a orar, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus tem sido feita na tua vida? Será que você tem estado no centro da vontade de Deus? O Senhor Jesus, quando estava no mais auge da sua agonia, ele disse em Lucas capítulo 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus, ela é o nosso caminho seguro. A vontade de Deus, ela é o caminho perfeito que você tem a trilhar. Por mais que muitas das vezes você não compreenda, mas é o caminho que Deus te destinou. Amém, igreja? Jonas, no versículo 4, capítulo 1, diz assim, livro de Jonas 4, 1, versículo 4. Diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo. Pergunto vocês, Jonas era um homem de Deus, sim ou não? Jonas era um homem de Deus, sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Quem não quer entrar na enquete? Querido, Jonas era um homem de Deus, era um profeta do Senhor. Era um profeta de Deus, era um homem de Deus. Mas mesmo assim, sendo de Deus, entenda que há pessoas que podem entrar na sua vida e causar uma grande tempestade. Isso porque naquele momento, Jonas não estava no centro da vontade de Deus, e sim no centro da sua vontade. Ele entra naquele navio, e a partir do momento que ele entra naquele navio, o que acontece? Uma grande tempestade os aflige. E os marinheiros, o que tinha a ver com a história? Tinha alguma coisa a ver? Mas peraí, Jonas era homem de Deus. Mas por causa dele, aqueles homens sofreram grandes perdas. Tiveram que pegar toda a carga, lançar no mar, para que o barco não afundasse. Ainda assim, mas cara, ele era um homem de Deus, eu não consigo entender. Queridos, cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Ainda que for de Deus. Outra questão que o Espírito Santo falou ao meu coração. Quem você tem sido para a vida do seu irmão? Tem sido um profeta que traz bênção ou tempestade? Olha o que o Espírito Santo fala através de um versículo.
Mas, pastor, como que eu posso reconhecer um causador de tempestade? A coisa mais simples do que você possa pensar, através dos frutos. Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45. O Senhor Jesus diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. É simples. Versículo 44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de que, igreja? De espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas como que a gente vai saber dos frutos? Através dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5 está lá, os frutos do Espírito Santo, é só você ler. Através dos frutos se conhece a árvore. Você vai conhecer quem é a pessoa que é de Deus e que está no centro da vontade de Deus pelos frutos. É fácil de se reconhecer, mas você tem que estar ligado no Espírito Santo. Tem que estar ligado. Todas as respostas que nós precisamos na nossa vida está na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa saber, tudo que você precisa de direção na sua vida está aqui. Mas sabe qual é o problema? Muitos não têm lido. Tem perdido tanto tempo com as notícias. Ah, mas vai chover, não vai chover. Ah, mas é violência. Irmãos, se liga mais em Deus. Se conecta mais com Ele. O reino dele não é desse mundo. Para onde Ele vai nos levar não é aqui. Aonde Ele está preparando é muito melhor do que isso aqui. Eu posso ouvir um amém? É muito melhor. Então se conecta mais com Ele. Se liga mais com Deus. Versículo 5. Jonas capítulo 1, versículo 5. Vamos voltar para Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5. E é aqui eu quero que a igreja preste bastante atenção, porque é aqui que Deus mais falou ao meu coração. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. E aqui Deus falou muito ao meu coração, igreja, e é onde eu quero mais falar com vocês nesse momento. Por que Jonas dormia? Por que Jonas estava daquele jeito? Jonas desceu até a parte baixa do navio e ali pegou no sono. E a palavra diz que aqueles homens que estavam ali, os marinheiros, apavorados, começavam a orar aos seus deuses. Começou a orar. Entenda uma coisa, eles nunca tinham visto tal tempestade. Tem um versículo de Jonas que falam que em breve momento eles começaram a tentar retornar com o navio para chegar até a terra. A tempestade estava perto, eles estavam perto da terra, eles não conseguiam voltar, eles nunca tinham visto aquilo. Eles nunca tinham visto tamanha tempestade. Mas por que Jonas estava dormindo? Primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração: Jonas perdeu a alegria de servir a Deus. Perdeu a alegria de servir a Deus. A sonolência é um sinal de apatia, de frieza e de desânimo. Perda da alegria. Quantos têm perdido a alegria de servir a Deus? Quantos chamados Deus tem aqui? Eu olho para a igreja e vejo chamados de Deus. Quantos chamados tem aqui? Quantas pessoas Deus falou ao coração: meu filho, você vai ser um pregador. Minha filha, você vai ser uma cantora. Meu filho, você vai ser um músico. Você vai ser uma profeta. Você vai levantar multidões. Você vai levar minha palavra para muitos. Eu vou te usar. Porém, muitos perderam
a alegria de servir a Deus, assim como Jonas. Perdeu a alegria. Jonas não tinha mais alegria em fazer a obra, porque decidiu não obedecer a Deus. Como eu falei antes, centro da vontade de Deus, vai para a igreja, vai me buscar, vai orar, vai ler a minha palavra, porém, decidiram não obedecer. Foi dito aqui que o Senhor Jesus, ele se entregou a vida por você, entregou a vida por mim, e tem te chamado, tem te convocado, e você não tem se entregue a Ele, por quê? O que você está esperando? O que você está esperando para se entregar, para fazer aquilo que Deus tem te chamado, o que Deus tem colocado no seu coração? Até quando você vai deixar o desânimo, a frieza te parar? Não adianta, igreja, a gente cantar aqui uma canção até muito bonita, vamos avançar, não vamos parar de crescer, se você não se mexe. O que adianta a gente cantar aqui essa canção linda e você se alegrar e bater palma e pular, beleza, mas e aí? É só isso? É só cantar? Será que Deus só merece isso? É só isso que Ele merece? O seu louvor e nada mais? Tudo que Ele fez por você, entregar a própria vida, será que não merece você separar um tempo da sua vida, um tempo do seu dia para falar, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Ele me destinou a fazer, o meu chamado, cumprir o meu chamado, cumprir minha vocação? Será que não vale? Até quando você vai ficar dormindo? Igreja, entenda uma coisa, a palavra que eu falo para vocês, ela fala comigo primeiro. Ela fala comigo. Houve um tempo na minha vida que eu estava num sono espiritual. Quem aqui me conhece de perto, o pastor conhece a minha história. Minha esposa sabe que eu estava num sono profundo espiritualmente. O meu chamado estava enterrado. Mas nós temos um direito de escolha. Uma vez uma pastora disse isso para mim: você tem um direito de escolha. Ou você vai continuar enterrando o seu talento, preso às mágoas do passado, ou você vai desenterrar teu talento, pegar todas as suas cicatrizes que se formaram e curar novas feridas. E aquilo para mim foi libertador, que eu falei, cara, é verdade, a escolha é minha. Igreja, hoje a escolha é sua. A escolha é sua. Ou você segue o caminho das desculpas, o caminho da frieza, o caminho do desânimo, ou você desperta, levanta e vai fazer a obra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 14:15 diz: como invocarão se aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas vão ouvir falar do nome de Jesus se você não se dispor a falar? Porque tem pessoas, entenda uma coisa, tem pessoas que só você pode alcançar. Tem pessoas que só você pode falar do amor de Jesus. Tem pessoas que só você pode falar, olha como Jesus é bom e mudou a minha vida. Muitas das vezes através do seu testemunho. Esse dia eu estava conversando com um bispo e ele falou, tinha um vizinho e eu estou aqui trabalhando, estou aqui de boa, estou aqui fazendo minha vida, a gente sai, a gente volta e só vivendo, só fazendo aquilo, o trivial, o dia a dia, vivendo. Ele falou que certo vizinho virou para ele e falou assim, olha meu irmão, eu vou para a igreja. Ele falou, pô irmão, que bênção, glória a Deus, vai para a igreja. E aquele irmão falou para ele, olha, eu fico vendo você, fico vendo a sua esposa e eu vejo que vocês são tão abençoados. Eu vejo que vocês são tão abençoados, tão alegres, tão felizes que eu
eu quero ir para a igreja, eu quero servir esse Deus. E ele falou para mim: Bruno, eu não falei nada, eu não evangelizei, eu não abri minha boca, eu não evangelizei, não falei versículo, não fiz nada, mas através do meu testemunho, eles se converteram. Entenda uma coisa: a sua vida é a Bíblia que o mundo quer ler. Através do seu testemunho, muitos vão vir à igreja. E é no seu dia a dia. Segundo lugar, Jonas perdeu a alegria de falar com Deus. Isso daqui, igreja, é muito grave. Quantas são as pessoas que têm passado momentos de lutas, momentos de crise, momentos de problema, mas ela não dobra o joelho para falar com Deus? Tem um lugar que a gente escuta assim, né? Que muitas das nossas lutas seriam vencidas se os joelhos fossem dobrados. Mas tem gente que não tem usado o joelho. Tem gente que não tem dobrado o joelho perante o Senhor. E Jonas tinha perdido essa alegria. Jonas já não orava mais, já não falava com Deus. Quantas lutas você tem passado, meu irmão, minha irmã, e você não tem falado com Deus? Você fala dos seus problemas para tanta gente. Você fala, bota até no Instagram, no Facebook do seu problema. Coisa mais horrível é isso, tá, queridos? Coisa mais horrível é isso, porque do que tem de gente querendo ver o teu mal, aí você vai lá e posta que você está com problema. Aí a pessoa, isso aí. É ou não é, igreja? Faz isso não. Guarda para você. Quer falar com alguém dos seus problemas? Encontra uma pessoa de Deus e conversa com ela, pede a ela oração, entra num propósito de jejum, de oração, mas não fique expondo os seus problemas para todo mundo. A única pessoa que você tem que falar dos seus problemas é o Senhor. Só Ele que pode resolver. Quem podia parar aquela tempestade que Jonas estava? Só Deus. Só Deus que pode te livrar desse problema. Só Deus que pode realizar essa cura. Acabamos de fazer aqui uma oração aqui para essa criança. Só Ele pode curar. Queridos, Deus dá sabedoria para os médicos, porém a cura, ela vem do Senhor. E como chegamos até essa cura? Indo até o Pai, dobrando os nossos joelhos. E no versículo 6, toda essa palavra que foi dita aqui, ela se resume ao versículo 6 de Jonas capítulo 1. Bota para mim no telão, por favor. Jonas capítulo 1, versículo 6. Jonatas 1,6 diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí, dormindo? Levante-se e clame ao Senhor seu Deus. Talvez Ele pense em nós e assim não morreremos. Igreja, tudo isso que eu falei aqui, toda essa pregação, o capítulo 1 de Jonas, do versículo 1 ao 5, eu te digo que Deus me deu mensagem aqui nos 4 capítulos. Falou meu coração nos 4 capítulos, mas se eu for falar tudo aquilo que Deus me falou aqui, a gente ia ter que fazer uma vigília. E tudo isso que eu falei aqui está dentro daquela pergunta ali, ó: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se. Toda essa palavra se resume a isso. Tem um versículo de Efésios que diz: desperta, ó tu que dormes. Fique de pé no seu lugar. Não deixa Satanás roubar essa palavra do teu coração. Amanhã, segunda-feira, começa nossas lutas, começa os trabalhos, né? Agora nós só temos culto na quarta-feira. E sabe, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, assim como já fez
Se você está aqui nessa noite, é porque Ele te trouxe aqui, é porque Ele te ama, é porque Ele quer usar a sua vida, cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Feche os seus olhos nesse momento. Suas mãos e cante. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu a ser livre pra viver a tua vontade. Pode conhecer todo o meu ser, ciente de bondade. Sabe, igreja, certa vez Deus pega o profeta e leva ele até um vale de ossos secos. E aquele vale estava repleto de ossos de soldados do povo de Israel
que havia caído. Deus fala para aquele profeta: profetiza, ordena que ele se levante, ordena que os ossos se juntem, ordena que crie carne, tendões, e profetiza ao Espírito dos 4 ventos para que lhes dê vida. Você que é servo de Deus, você que é servo de Deus, que tem um chamado na tua vida, e não sei por que motivo você enterrou esse talento, esse chamado. Deus tem te chamado nessa noite. Deus tem te chamado hoje. Ele trouxe você aqui para te dizer: meu filho, eu quero cumprir na tua vida o meu chamado. Desperta desse sono, acorda desse sono. Está na hora de você se levantar. Você que recebeu um chamado de Deus e por algum motivo você enterrou esse talento, eu quero te pedir: vem aqui na frente nesse momento, em nome de Jesus. Você é servo de Deus que enterrou o talento. Ele está te chamando nessa noite. Ele está dizendo para você: desperta, filho. Chega de viver nessa vida. Chega de viver dormindo. Chega. A minha obra precisa de você. Pessoas precisam de você. Precisam ouvir a sua voz. Precisa que você desperte eles. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, toca no coração da tua igreja. Toca no coração dos teus filhos. Toca no coração de cada um, Pai. Desperta a tua igreja. Desperta os teus soldados. Pai, eu profetizo vida nesse momento. Espírito Santo, dê vida a esses soldados, a esses que enterraram os talentos, a esses que estão dormindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desperta, Pai. Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo, para que a tua obra cresça. E aí sim nós possamos cantar que tua igreja vai crescer, que tua igreja vai avançar. Porque a tua igreja tem um povo, tem um exército, Pai, apaixonado pela tua obra, apaixonado por ti, ó Pai. Então, no nome de Jesus, eu entrego cada coração aqui presente nas tuas mãos, Pai. A cada homem, a cada mulher, a cada jovem, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toma conta da tua igreja agora. Levante suas mãos, igreja. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus, igreja. Você pode abrir a sua boca, você pode adorar a Deus. Não dependa da minha adoração, não. Não dependa da minha oração, não. Não dependa de mim, não. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Não seja como Jonas. Não durma igual a Jonas. Jonas estava dormindo. Jonas não abria a boca dele. Não falava nada. Não falava com Deus. Igreja, abra a tua boca e fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir sua voz. Ele sente falta de ti. Ele sente saudade de ti. Então abra a sua boca e fale. Fale, adore. Diga que você o ama. Diga que você o adora. Diga, diga, diga ao Senhor. Diga a Ele. Aleluia. Aleluia. Eu quero ser sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Aleluia. Quando estou em tua presença, o meu viver. Igreja, só quero fazer mais uma coisa que Deus colocou no meu coração. E aquilo que Deus manda fazer, a gente tem que fazer. Eu queria convidar a pastora Rosineide para poder vir aqui rapidinho. E igreja, eu estou aqui um pouco mais de um mês. E
E eu tenho amado esse ministério cada dia mais. Viver ao lado do pastor Washington tem sido uma honra, um privilégio para mim muito grande. E a obra de Deus, ela precisa que mais pessoas deem a mão ao nosso pastor, à nossa pastora. Aleluia. Eu tenho acompanhado ele de perto. Eu conheci ele do projeto que a gente participa, do Impacto Radical, e não sabia das lutas que ele passava. E eu tenho estado aqui na igreja e tenho visto como ele se dedica, eu posso dizer, a nossa vida, ao pastor, à pastora. Então eu quero convidar a igreja, a todos aqueles que puderem, dar a mão nesse ministério. Sabe, desde o início do ano, a Semana das Primícias foi algo sobrenatural nessa igreja. Algo sobrenatural. O poder de Deus esteve presente aqui todos aqueles 7 dias, e desde então Deus tem sido tão bom nesse lugar. Mas Deus chama você para poder dar a mão nesse ministério e para poder a gente fazer crescer, trazer vidas para esse lugar. Igreja Batista da Restauração, nós queremos restaurar vidas aqui nesse lugar. Restaurar vidas aqui. Assim como a nossa vida tem sido restaurada, a vida de muitos vai ser restaurada nesse lugar. Então, no nome de Jesus, eu quero que você estenda a sua mão para cá, para a vida do nosso pastor e da nossa pastora. Pai amado e querido, aqui está a vida dos teus servos, Pai, líderes dessa igreja. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles o teu Espírito Santo, Pai. Eu peço de todo o meu coração, Pai, que o teu Espírito possa fortalecer os teus servos, e que todo mal que se levanta contra eles, no nome de Jesus, já caiu por terra, porque nenhum mal pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração da tua igreja, e que muitos possam dar a mão nesse ministério e possam dizer para eles: conta comigo, porque a obra não é sua, pastor, mas a obra é de Deus, e essa obra ela vai crescer no nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um aplauso ao Senhor Jesus. Senhor, desculpa, Deus mandou, aí a gente, tá? Conta comigo, pastor. Amém? Pode ficar com esse. Antes de eu terminar, amados, alguém aqui, eu vi o apelo, pedi para ele fazer o apelo, mas alguém aqui quer se reconciliar com o Senhor Jesus hoje? Ginho? Alguém? O Ginho veio, eu falei amém. A palavra hoje ela foi bem direcionada para nós. De fato estamos no celular, sim ou não? Estamos. Mas existe um Deus que nos ama, e eu não poderia deixar de te dar essa palavra final, que é a bênção apostólica de um Deus que cuida de nós, que cuida de você. E tudo que nós fazemos, tudo que nós dedicamos a Ele, volta para nós. Às vezes estamos dormindo, sim. Às vezes estamos descansando. É preguiça? Sim, estamos. Nós temos que levantar. Posso ouvir amém? Por que temos que levantar? Porque uma multidão de vidas precisando ser salvas. Ah, pastor, por que você quer que essas vidas sejam salvas? Porque um dia eu fui salvo por intermédio de alguém. Como é que eu digo que eu amo a Deus? Quando eu amo o necessitado, o aflito. Quando eu encontro lá no Arraial do Cabo o Tiago, né, Tiago? O outro Tiago ali também, esposo da Camila, você é importante para mim. Estou te conhecendo hoje, mas Jesus morreu por minha vida, mas Ele morreu pela tua também. Eu quero orar pela tua. Vem cá, Tiago, quero orar por você, vem cá. Vem com ele, Camila. Eu quero orar por esse casal aqui. Levanta a mão para cá, igreja. Não conheço você. Na verdade, quando ela chegou aqui a primeira vez, eu falei: e você? Ela: não, eu sou casado. Eu falei: cadê seu marido? Mas hoje ele veio aqui. Abraça ele aqui, Gilberto. Abraça aqui, pastor Bruno.
Mais alguém quer que eu faça oração? Está aqui com o esposo, com família. Amém? Quem mais está visitando aqui? Cadê os visitantes dessa igreja? Vem cá você, meu lindão. Quero orar por você. Mais alguém? Josi, me ajuda aí. Mais alguém? Vem cá, Tayane. Quem é Tayane? Vem cá, Rayane. Tayane, corre aqui. Eu quero dizer algo para vocês que vieram aqui pela primeira vez. Tudo que vocês estão vendo acontecer aqui, Deus preparou para vocês. Seja bem-vinda também, querida. Estenda a mão para cá, igreja. Agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você que é usado por Deus venha para cá, abraçar essas pessoas. Eu quero orar, irmãos, essa noite pela nossa cidade. Vai começar o carnaval agora. Eu estava hoje conversando com uma ovelha minha que está aqui, que está passando um momento difícil na família. E nós sabemos, meu irmão, que essa época muitos ataques vêm contra a família. Eu quero dedicar esse momento agora declarando guerra a Satanás, dizendo que ele não terá legalidade sobre essas famílias. Levante a sua voz, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar aqui agora, Pai, a vida do Tiago, representando cada um dessas pessoas que está aqui na frente. Pai, eu sei que só o Senhor conhece o lugar, a casa, o casamento da Camila e do Tiago. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu peço ao Senhor que essa noite o Senhor inaugure a vida do Tiago e entre na casa dele e mostre ao Tiago que há um Deus misericordioso, zeloso, amoroso, que tem, Pai, uma vontade perfeita para ele. Eu peço que o Senhor entre agora na vida dele, na vida da Camila, Pai. Pai, renove as alianças, faça na casa dele, na família dele a vontade do Senhor, porque a tua vontade é perfeita e agradável. Pai, eu também te entrego esse casal que está aqui, o Rayan, Pai, sua esposa. Pai, eu quero entregar a família dele diante de Ti, porque eu sei que o Senhor tem planos para eles. E Pai, nenhum dos seus planos, a Tua palavra diz, podem ser frustrados. Pai, a Jó, ele disse que um dia ele te conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos te veem. E ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pai, o Senhor devolveu a Jó a honra, o Senhor devolveu a ele a família, tudo que lhe foi tirado foi devolvido. Senhor, Tu és o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Por isso eu agora ministro sobre essas vidas, Pai. Eu ministro sobre a Tua igreja. Igreja, diga eu recebo por Tua graça. Pai, eu ministro sobre a vida dos Seus filhos, que até a semana que vem o Senhor cuidará de nós, que nós seremos guardados da ira do Senhor pelo sangue de Cristo, porque o pecado tem uma paga, ele tem um preço que vai, Pai, no final ser cobrado, mas por Tua graça, por Tua misericórdia, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, e hoje temos paz com Deus. Por isso essa noite nós declaramos a vitória, nós declaramos a bênção, e nós declaramos, Senhor, toda sorte de bênção sobre o Teu povo, e nós abençoamos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre a Tua igreja, não só hoje, mas até a volta de Cristo. E todos digam amém e amém. Pode aplaudir Jesus. Eu quero te dar um abraço, e vocês também, antes de ir embora. Amém? Dê um abraço neles aí. Eu quero abraçar vocês.